Eu sou Lígia Fontinelli, gestora de Gente e Cultura da GM Group, e a gente está em mais um episódio do Código da Gestão. Hoje recebendo Roberta Grangeiro, psicóloga de formação, com mais de 20 anos em gestão de recursos humanos e que atua como head de Gente e Gestão atualmente no BSPar, cuidando e sendo desafiada constantemente a inovar e vincular RH e estratégia em uma empresa que atua em diversos segmentos. Roberta, muito obrigada pelo aceite do convite e seja bem-vinda. Ah, Lígia, o prazer é meu estar aqui hoje com você e com a Gomes de Matos, representando o grupo BSPA, é extraordinário, né? Eu tenho um carinho enorme pela Gomes de Matos e tenho e posso ter, né, a presença da Gomes de Matos ali no apoio de vários projetos de RH, de gestão de gente, no meu dia a dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece a tua disponibilidade. E vamos lá, né, entender um pouquinho como é que a gente faz esse conjunto desafiador de atividades, de entregas e dentro de uma estrutura que ela é complexa, né, por si só. O Uhum. BSPA hoje ele é um grupo que vai de fintech à construção civil, você responde pela área de gente e gestão e tem um fundador, né, que tem uma mente inovadora, que o tempo todo fala, vive e inova no nosso mercado, no nosso segmento, como é para o recursos humanos conseguir acompanhar e fazer realmente, né, essa estratégia se desdobrar em tantas frentes. Eu vou repetir a frase que você colocou logo no início, né, que é o RH, falar de RH é falar de negócio, né. E eu vejo que a gente na BSPA vive isso no dia a dia, porque a gente enquanto principalmente construção civil, tem esse grande desafio de conectar pessoas, processos e performance, né. Então quando eu falo de pessoas, eu falo do captar essas pessoas, do identificar, do desenvolver e do manter, né. Quais são os processos que apoiam isso, né. Quando eu falo de processos, eu falo sobre rituais, sobre padrões, sobre rotina. E aí o RH também está na base dessa estrutura, né. E de performance eu estou falando de resultado, de entrega, de evolução. Então essa conexão, ela precisa ser feita, precisa servir de base para a estrutura desse crescimento, para essa estrutura da operação, e a gente vive isso na BSPar. Hoje eu fico realmente à frente das áreas de recursos humanos, de departamento pessoal e de segurança do trabalho, de todas as empresas do grupo. A BSPar é um grupo que tem um fundador muito presente, doutor Beto, é um ser humano extraordinário, um empreendedor exemplar, e ele está no dia a dia ditando, né, e trazendo os valores pessoais para dentro da empresa, a gente vive esses valores Ele com faz muita parte da vivacidade. rotina realmente da Sim, empresa, ele sim, vivencia isso. isso. E a gente tem uma ideia muito clara da importância de ter essa cultura base, que obviamente são negócios diferentes, nós temos 2 empresas no braço financeiro, temos uma instituição de pagamento, que é a ABS Cash, temos um fundo creditório, que é a Bespar Finanças, e temos as empresas, né, vários CNPJs na construção civil, a incorporadora, que atua com prédios, residenciais, comerciais, a construção, ela incorpora e constrói, e também a parte de urbanismos e loteamentos, né. Então a gente está falando realmente de uma diversidade de empresas, de negócios, de, profissionais que são em gerações diferentes. Perfis, escolaridade, Exatamente. gerações, né, é uma diversidade enorme, Isso. né. E que é importante ter essa cultura base, né, bem estabelecida, para que sirva, né, como uma estrutura de unidade de linguagem, né, e que a gente enquanto RH, junto com os líderes, possa fazer o reforço dessa cultura de uma forma segura e confortável. Dentro desses são mais de 20 anos, né, de experiência, e aí, na tua atuação desde fintech à hotelaria, passou por diversos segmentos, mas quando foi que você percebeu que o RH tradicional ele não conseguia ou não era suficiente, né, só admissão, demissão, para suportar ou fazer realmente a entrega que as empresas, esses negócios precisam? Lígia, eu falo que eu aprendi sobre estratégia, né, desde muito cedo. Eu sou a filha do meio,
né, e a filha do meio, ela precisa, né, saber que a estratégia ela precisa ser desenhada para que aquele objetivo seja alcançado, né. Então, quando eu entrei na psicologia, eu entrei não já direcionando, a minha atuação pra psicologia do trabalho organizacional num primeiro momento, e aí eu fui conhecer psicologia hospitalar, fui conhecer psicologia escolar, né. Mas eu comecei a ver que eu tinha as skills, né, da organizacional, sabe. Comecei a ter contatos não só pela faculdade, mas buscando, né, cursos extras, ler um pouco mais sobre a psicologia do trabalho. E aí foi quando eu consegui meu primeiro estágio no terceiro semestre da faculdade, era um estágio remunerado e isso fazia toda a diferença, né. A gente precisava da bolsa para pagar a Pra gasolina do carro, né. conseguir seguir o estudo. E aí, na época eu estava na UFC, e aí eu comecei a me interessar pela psicologia organizacional. Foi quando eu tomei uma decisão, né, de transferir a faculdade para Brasília, pensando no desenvolvimento da psicologia comportamental, que tinha uma conexão muito grande com o que eu já sabia que eu queria estudar. E lá em Brasília eu tive oportunidades, de desenvolvimento desse conhecimento de uma forma muito marcante. Eu entrei logo que eu cheguei lá como estagiária, ainda no quarto semestre da faculdade, em uma grande empresa, uma empresa disruptiva de outsourcing de TI, né. Naquele tempo a empresa tinha fábricas de software, fábricas de projetos, a gente batia o ponto com o reconhecimento da Íris, né. Aí, isso era que ano, Eu estou Roberta? falando de 2001,2001. 2001, dois mil e Que hoje dois. pode ser comum, né, mas para Exato, 2001 isso já é exato. inovação enorme e mostra um pouquinho de como era essa cultura, esse jeito de ser na Isso. empresa, né. E eu tive uma sorte muito grande de começar esse estágio na área de desenvolvimento e treinamento, né, então tive contato com, fábricas de formação de profissionais, a gente ia nas universidades captar aqueles alunos para levar para a empresa e formar, porque eu estou falando de linguagens na época a gente atendia na empresa o Banco do Brasil, por exemplo, e aí a programação era toda feita em COBOL, que já era uma tecnologia que era difícil de achar no mercado, profissionais. Os novos já não queriam mais COBOL, já estavam trabalhando com Java, e aí a gente tinha que formar. Então eu tive essa escola, né. Desde o começo da carreira tu já conseguiu enxergar a diferença entre um RH operacional e um Exatamente, RH com isso. atuação mais O que estratégica. que a estratégia da empresa precisa e o que que o RH pode fazer para, né, caminhar junto nessa estratégia e facilitar esse resultado. E aí nessa empresa eu fui contratada e tive a sorte, mais uma vez, de voltar para Fortaleza como coordenadora de uma das filiais, né, da empresa. E aí foi aqui que eu, voltei para o mercado, me reconectei com profissionais na área de recursos humanos e segui sempre com esse olhar do RH estratégico, é o que importa e a gente não consegue mais fugir disso. Uhum. O que é que muda na prática, né, assim, no dia a dia, quando a gente fala: "Ó, isso aqui é um RH que ainda não tem uma maturidade, é um RH que está começando a alcançar um lugar na mesa", né, ou o que que é um RH que a gente de fato diz: "Isso aqui contribui na estratégia", na tua avaliação, né. Porque muitas vezes, e isso eu senti muito, eu fiz uma implantação do modelo de BP, né, de Business Partners, dentro de uma Uhum, indústria. uhum. Também fiz depois já estava implantado, mas era a estruturação não estava engrenando e dentro de uma distribuidora de grande porte também, atuação nacional. E quando eu fui para o mercado, a gente estudou, se preparou, existia na empresa uma maturidade para isso, inclusive a gestão conseguia entender, Uhum. né, em que o RH conseguia contribuir, o que que a área de gente conseguia contribuir com a estratégia, dava voz, né. Mas eu senti uma grande dificuldade na época, e isso era em torno de 2010, 11, por aí, quando eu ia para o mercado, que a gente não conseguia ter pessoas com essa visão de negócio, desdobrando ou atuando com ferramentas de pessoas, né. E aí era muito comum perceber que se trazia: "Ah, você já atuou como BP?", "Já", e quando a gente via era um analista generalista. Então, algumas coisas vão ficando mais recorrentes na fala, comuns no mercado e vai sendo distorcido, né. Então, de repente,
uma parceira de negócio, uma consultora interna de gestão de pessoas, na visão comum as pessoas vinham trazendo não, quando você olhava era um analista, às vezes júnior, generalista, como atuava em vários subsistemas, Uhum, já se considerava uhum. como um BP, e não é isso, né. Então, na prática do gente cultura, gente gestão, do recursos humanos, o que que tu vê que aqui é um marco? Quando a gente alcança essa rotina, essa posição, eu posso dizer que a estratégia ela tá junto com pessoas. O RH ele precisa, Lígia, tá construindo junto essa estratégia, né, para que ele possa ter e trazer esse olhar de gente, olhar de pessoas para dentro dessa estratégia, né. Então, essa participação na BSPA, por exemplo, o RH ele tá junto, ele constrói desde o alinhamento estratégico do ano, mas ele acompanha todos os projetos prioritários, e aí ele traz: "Olha, enquanto o RH eu consigo trazer isso", né. Então eu falo que tá tudo muito conectado, é uma conexão sustentável, né. Quando a gente está alinhado à estratégia, e aí obviamente você precisa entender o negócio, entender da operação, para conseguir fazer as propostas. Contribuir. Exatamente. E aí eu falo que quando você tem os processos estruturados, os líderes alinhados, né, você tem, obviamente, menos erro, uma capacidade produtiva de entrega maior, um impacto positivo no clima, né, o impacto desses líderes, o que que esses líderes vão conseguir fazer para que eles consigam, para que a empresa viva, né, essa cultura do resultado de uma forma prática, né. Na BSPA, a gente, tem um grande desafio, que é levar essa estratégia pra operação, né, que é levar eu acho que o grande desafio, na verdade, da construção civil, é fazer essa conexão entre o escritório e a obra, né. Canteiro, né. Exatamente, entre o canteiro. E aí o RH ele tá nesse caminho de facilitação. Não tem segredo, né. Se a gente tiver uma comunicação clara, simples, se a gente tiver líderes que são exemplos, participativos, e se a gente tiver a saída da presença do escritório para a obra, a gente consegue fazer essa apresentação dessa estratégia sempre visando a operação. Então, o quando você me pergunta: "O que fazer?", né, eu acho que o ponto-chave é entender o negócio, é entender a operação, para que você possa propor, né, projetos, acompanhamentos, de capacidade de pessoas, né, e de Aderentes. exatamente, e aderentes ao negócio, né, ao core business da empresa. Uhum. Muitas vezes a gente entende ou vê críticas, né, de: "Ai, o recursos humanos muitas vezes ele vem com propostas que concorrem com o COD, né". Ele faz uma competição, vamos dizer assim, de O recurso recurso humano de só dá trabalho, dá né. mais trabalho. E aí, o como construir essa visão, né, na verdade, a gente não deve ou não está para concorrer, né, a gente tem as ferramentas de RH, tem as técnicas, mas você conhecendo o negócio, você consegue contribuir e ir dando sentando na mesa junto, né, eu acho que tu falou muito uma coisa que eu fiquei pensando, talvez quando o RH entra no processo, isso também é um marco. Até onde você está sendo operacional simplesmente ou visto como quem só recebe para desdobrar, né, e quando você já tem um papel ou um espaço consultivo. É o quando você entra dentro desse processo, né, quando ainda está sendo construído, eu tenho condições de me colocar, de me posicionar, de trazer sugestões ou de acordo com o que a gente percebe no clima, na informação do engajamento, isso vai influenciar as decisões, né. Exatamente, o RH ele não chega por um e-mail, ele não chega simplesmente com uma comunicação, né. Ele tem que chegar com presença, Uhum. ele tem que viver o dia a dia para conseguir até não só entender o negócio, mas propor soluções. E eu falo que o RH estratégico é o RH que antecipa esses problemas, né, antes de virar ali um custo eh, que seja significativo para a empresa, né. Então a gente vai antecipando: "Ah, eu não consigo parar o profissional para dar um treinamento", a gente fala muito sobre a os treinamentos nas instruções de serviço, né, lá no canteiro. Sim. Então assim, eh,
é inegociável, a gente precisa treinar, porque a produtividade vai aumentar, né, a entrega vai ser diferenciada. A Best Buy ela é muito conhecida pela qualidade. O padrão de excelência, né. Isso. E aí os pilares são realmente o compromisso que a gente tem, né, com o padrão, a responsabilidade que a gente tem com a entrega, o respeito que a gente tem pelas pessoas. Então tudo isso, né, a gente traz para a base da cultura e como norteador das ações de RH dentro da empresa. E ser guardião disso, né, porque assim, o BS Pay, ele tem muito claro a sua cultura muito bem estabelecida, existe no mercado esse reconhecimento como um padrão de excelência, né, e aí você realmente ser guardião disso dentro das pequenas ações que tocam a rotina desde a obra, né, ou seja, na fintech também que tem, ou Uhum, se alimenta um pouquinho desses uhum, mesmos valores, uhum. né. Hoje, dentro do maior desafio que tu enxerga, de posicionamento da área de gente e gestão no BS, o que é que tu colocaria, assim? Como é que é fazer convencer o CEO de que não é um custo, de que é um investimento, ou que isso sim faz parte do seu papel enquanto guardiã, né? A cultura, Lígia, a cultura ela se cultiva, né, eu acho que a cultura, ela é mais do que um discurso. A cultura é um poder de decisão. Uhum. E na Bespar a gente tem isso muito claro, tá. Então, existe uma integração de pensamento e de ação, de comportamento, que nos beneficia. Na construção civil a gente não constrói só prédios, a gente constrói comportamento todo dia, né. Então, esse posicionamento desde sempre de estar, né, participando de reuniões estratégicas, de ter um acesso direto ao presidente da empresa, eu respondo direto ao doutor Beto e isso faz uma grande diferença, porque Isso o dá nosso outro pensamento peso, está né? muito alinhado. A gente conversa muito, né, sobre pessoas, sobre caminhos, sobre antecipação, né, de algumas decisões e tendências, e obviamente ter a Gomes de Matos com a gente nesse processo é muito satisfatório, mas, eu tenho um cenário muito positivo, né, o terreno é muito fértil dentro do grupo, mas o cenário ele contribui muito para que a gente possa desenvolver e priorizar, né, então e priorizar hoje, por exemplo, eu tenho dentro dos meus projetos prioritários, eh, eu tenho projetos que servem de base para esse crescimento e essa sustentação da operação, né, então eu tenho o desenho de uma política, de participação nos resultados em andamento, eu tenho uma estruturação de cargos e salários, né, que o cenário atual pede, os novos cargos, as fusões dos cargos, o aquecimento do Do mercado. mercado, a escassez de mão de obra, né? Exato, a gente não pode deixar para depois, então essa estruturação ela é sempre algo constante, mas hoje a gente está com um olhar, né, a gente tem, por exemplo, um projeto que ele é contínuo, que é de desenvolvimento de lideranças, eu tenho um programa que eu chamo Despertar, a gente está iniciando o 5º ciclo do Olha Despertar. só, fala um pouquinho pra gente como é que você faz o despertar, o que que é o despertar e qual é o grande ganho dele, né, como é que tu trabalha isso? O Despertar, ele é um programa, macro dentro da empresa de desenvolvimento, a gente já teve um ciclo só para líderes, e aí eu desenvolvi um PDL bem personalizado, já dentro da agenda NR1, tá, com esse olhar para os riscos psicossociais, então no semestre passado a gente já antecipou essa comunicação, visto que agora em maio a gente vai ter toda uma agenda, né, que já entra de uma forma mais Mais formalizada, formal, né, né. legalmente assistido. Isso, mas o despertar ele nasceu justamente com esse pensamento de que todos precisam se apropriar do negócio e da estratégia, né. Então, a gente desenha o ciclo geralmente são 6 meses, tá, ali entre 5 e 6 encontros, entre 5 e 6 meses com 2 encontros por mês. Quinzenalmente, 6 Isso, encontros. quinzenalmente, a gente, pega ali um pouco da jornada do trabalho, do horário de trabalho, né, ali do final da tarde, um módulo que fica em torno de 2 ou 3 horas, mas o interessante é porque a gente traz, os próprios as próprias áreas para dentro desse como mentoria e como instrutoria desse treinamento. Entendi. Então eu tenho o jurídico conversando e escutando sobre
as cláusulas contratuais, o que que a gente pode fazer para melhorar, sanando algum tipo de ainda dúvida ou entendimento desses contratos. Eu tenho a engenharia falando sobre o processo construtivo, sobre os maiores desafios. Eu tenho a área de projetos e produto trazendo o que a área pensa de inovação, sobre personalização. Eu tenho o RH que entra com a parte comportamental, reforço de cultura, né, então eu tenho contas a receber que fala sobre alienação fiduciária, que fala sobre, a inadimplência, né, como a Bespar trata isso. Informações de mercado e que fazem Exatamente. realmente as pessoas terem uma visão sistêmica, É. uma visão mais ampla do negócio como um todo, né. A gente teve um ciclo que a gente focou muito em CX, porque a gente estava trabalhando essa jornada do cliente dentro da Bespar, né. Então, a ideia central é justamente trazer o entendimento da estratégia do negócio para toda a base da operação. Entendi. E aí eu acho que tá um dos grandes segredos, né, se a gente pudesse falar, assim, do código da gestão, um dos grandes segredos para a gente funcionar bem enquanto negócio, né, é trabalhar a liderança. Se independente do porte da empresa, independente do segmento do negócio, não tem muito como fugir isso, né. A média liderança, ela é algo fundamental de se trabalhar e constantemente fazer esse desenvolvimento para conseguir desdobrar o que é estratégia até o realizar. Dentro dos teus desafios aí de história mesmo, né, quais foram os maiores cases ou os maiores ganhos que tu viu, nesse desenvolvimento? Como é que você faz isso no dia a dia? Como é que o gente e gestão lá na BS também faz, né, esse investimento ou atravessa esse grande desafio da liderança? É sempre, né, aquele assunto que fica lá no nosso topo da lista, né, Lígia, assim, não tem como a gente falar de pessoas, de cultura, sem falar de liderança. O que o líder faz, a equipe replica, né. Então, o papel do líder, ele é um papel de extrema importância. O alinhamento do líder com essa estratégia dentro da empresa é fundamental, né. Eu falo sempre que o que quebra uma cultura forte é a incoerência da liderança. Sim. É o líder, ele fazer algo que está ali indo na contramão do que a empresa acredita e do que a empresa diz que quer fazer, né. Então, o grande desafio é manter essa liderança com essa vivacidade desse entendimento, né, e fazer com que essa liderança, ela viva isso na operação, no dia a dia. No dia a dia. Isso. Então, trazer a liderança para perto dessa estratégia é um dos canais, né, um dos caminhos. Compartilhando muito, né, essa decisão que vem lá de cima muitas vezes, né, antecipando as tendências e antecipando, conversando. Sabe o que é que eu falo? Que a confiança ela precisa estar estabelecida entre esses níveis dentro da empresa, né. Então quando a gente consegue, ter esses líderes participativos e ter essa confiança, integrada entre esses níveis, a gente consegue descer isso para a operação, tá. Então esses programas de desenvolvimento, essas rodas de escuta, essa proximidade entre o fundador e os líderes Isso faz toda a faz diferença. a diferença, né. Mesmo empresas de um porte grande, né, média empresa, pequena empresa nem se fala, mas mesmo de porte grande, assim, você ter a oportunidade de colocar o fundador junto com essas lideranças é algo que a tradução a gente tenta disseminar e tudo mais, mas é aquilo vivo, né, é É. aquilo sendo os valores vivos acontecendo, e aí as pessoas apreendem e se engajam muito mais E com isso. sonham junto, né. Eh, Na Bespa é extraordinário, o doutor Beto ele chega de uma viagem, ele reúne, né, todo o comitê ali executivo, e aí eu falo de média liderança também. Uhum. E aí ele vem contar com aquele brilho no olho, o que é que ele viu, o que é que ele pensou, né, o que é que ele está sonhando, e ele traz todo mundo para sonhar junto com ele, né. Um modelo disso, um exemplo disso foi o BS Steel, né, o nosso próximo empreendimento já está ali todo desenhado, a gente já está apresentando para o mercado, a gente está com o cubo BSPA lá no BS Design, que é uma estrutura que tem a maquete do BS Steel, a coisa mais Eu linda do vi mundo. já. E
nasceu de um sonho ali do Dr. Beto, quando estava em Nova York, quando viu um empreendimento e sonhou em trazer um empreendimento parecido para Fortaleza. E a gente vive, né, aquele processo de construção mental ainda junto com ele. Então isso faz a diferença, porque o sonho não é o sonho da empresa, é o nosso sonho também, né. E aí a gente vai trazendo isso para as camadas de baixo, e aí hoje eu tenho certeza que é o sonho da minha equipe também, e aí a gente já fica incumbido em conseguir trazer soluções, em ajudar, em compartilhar nesse crescimento. Pegando esse exemplo, né, do BS Steel, assim, uma coisa que poderia ser uma loucura, vamos dizer assim, ou que muitos encararem como impossível, só vai dar trabalho, né, mas quando você faz isso e faz a nascente, os porquês ficarem claros também, realmente você engaja a pessoa, engaja o time e isso vai sendo disseminado desde a liderança até quem está fazendo de fato, né, a coisa realizar e acontecer. Conta um pouquinho pra gente nessas situações, né, tem um grande desafio que é o próprio material, a tecnologia que vai ser colocada, né, tem um movimento diferente de apresentar isso para o mercado e para a sociedade. Conta um pouquinho pra gente o que são os maiores impactos dessa inovação e como é que a área de gente de gestão está fazendo, esse movimento para suportar esse sonho, né, dar condições a esse sonho. Uhum. É um desafio imenso, né, porque a gente precisa começar a sonhar junto, precisa trazer essa materialização desse sonho, né, para as ações no dia a dia, e precisa estudar muito, incentivar esse estudo, né. Então quando, e tudo que é pioneiro, tudo que é realizado pela primeira vez dá muito trabalho, né. E a gente na Bespar tem uma responsabilidade imensa em todos os processos, que muitas vezes são pioneiros, né. Bespar é muito vanguarda, é conhecida por ser vanguardista. Inovação. Exatamente. Então, a gente precisa se apropriar, estudar e ver como a gente vai fazer, né, desenhar as nossas estratégias e obviamente a gente não desenha isso fechado numa caixinha do RH, a gente desenha a 4 mãos, né, principalmente com muita presença do Dr. Beto e dos outros diretores, né, que estão envolvidos no processo. A questão do BS Steel, por exemplo, é um case, né, porque é um processo construtivo diferente. Então a gente tem um histograma, o histograma é aquele gráfico que a gente faz do acompanhamento de contratações pelos serviços, né, durante toda a obra. Então a gente pega o tempo de obra, 36 meses, 45 meses, e aí vai fazendo esse acompanhamento, porque a gente tem um papel, fundamental, imprescindível na atração desses talentos, né, na contratação desses talentos, no acompanhamento desse aculturamento inicial, e aí a gente faz isso de forma prévia, né. Então na montagem da equipe, por exemplo, administrativa, que é a primeira equipe que entra, o RH já está trabalhando ali alguns meses antes, ninguém está vendo, mas já está trabalhando e costurando aquilo para trazer as pessoas certas, né. Você falou que tem uma tecnologia nova, né, que tem muita inovação, é um marco dentro das entregas, né, do BS. E aí isso fala também da qualidade dessa mão de obras, Sim. né, algumas talvez a gente nem consiga ter já no mercado de trabalho pessoas prontas para poder executar esse desafio ou fazer algo com um bom nível, né, respectivo à excelência e o padrão que tem no Uhum. BS. Como é que gente e gestão atua fazendo a diferença ou também preparando essa mão de obra? A maior estratégia é buscar, é preparar dentro de casa? Como é que vocês atuam fazendo isso? Eu acho que não consegue fazer nada de forma isolada, né. Então nós temos os nossos talentos internos que a gente já quando começou a sonhar, começou a idealizar quem poderia assumir esse projeto, quem poderia assumir essa área, né, e aí a gente fez ali mexeu no nosso jogo de xadrez interno, né, então temos, engenheiro que saiu da área de urbanismo, por exemplo, e veio para a área de planejamento especificamente dessa obra, né. Tivemos contratação de fora, a gente já trouxe, né, engenheiro que já está trabalhando no projeto há um ano, o projeto está sendo apresentado agora, mas um ano antes a gente já estava trabalhando dentro de casa, né.
As áreas de apoio também, de mestre de obra, de técnico de segurança do trabalho, a gente vai entendendo aqueles que têm mais o perfil para vir para um processo construtivo novo, que possa contribuir mais com essa etapa, né, inicial. A gente, fez contato com as universidades, né, e aí nós já estamos com uma disciplina optativa na Universidade, Federal, Olha só. na engenharia, que vai, possibilitar esse estudo, né, e acompanhar esse desenvolvimento da obra. Nós fizemos isso no BS Design, né, e conseguimos fazer novamente essa Repetir o parceria no negócio BS porque Steel. funcionou, né. Isso. A questão das certificações, a certificação LEED Gold é uma certificação que ela exige muito, na certificação LEED, no caso do Best Design é Gold, e a gente já está pré-certificado Gold também no Steel, ela exige muito estudo e muita base, então nós temos uma pessoa interna que já vem trabalhando esse Caramba. processo, né. A área de arquitetura também, os analistas de produto, de projeto, eles também já estão, a gente traz um de fora e pega 2 internos, né. Então, assim, a gente precisa ter essa estrutura para que a gente possa, suportar esse novo, Hum. né. Dentro desse movimento, né, de buscar essa estrutura, Roberta, como é que vocês identificam os valores e o padrão, né, de excelência, o que aquela pessoa que vai entrar, seja qual for o cargo, né, tem de fit com o ABS? Como é que tu avalia isso na atração e seleção hoje? Os valores, eles são algo que são inegociáveis, assim. A gente quando fala de pessoas, a gente pensa nesse alinhamento de valores muito forte, né, com a instituição. Porque a competência você consegue formar, né, mas o caráter, às vezes uma postura, você tem um problema maior, né, e Não é uma maior tão simples dificuldade, não e é tão não é tão simples. sempre assim, o tempo, mesmo que aconteça, quando possível, né, não é um curto tempo. É. A BSPA ela é muito relacional, né, então esse respeito nas relações, esse cuidado com as pessoas, é muito importante que a gente identifique nessa skill, né. Eh Outra coisa que é importante é estar aberto para essa inovação, né, é gostar de estudar, é gostar de desbravar, né, é gostar de parar para pensar e fazer uma coisa nova que você não encontrou no mercado ainda, não copiou de ninguém, mas juntou um monte de coisa e disse assim: "Aqui a gente vai conseguir fazer isso", né. Dá trabalho, mas é uma competência que a gente vê que para a BSPA é muito importante. Faz a Né, diferença. faz a diferença. A questão da simplicidade, que é o descomplicar, é outro valor, simplicidade, que a gente trabalha no dia a dia e que é muito importante. A gente tem na BESPA um número de revisão de processos muito grande, porque existe essa adequação, a gente precisa ter essa escuta, né, e essa escuta volta e a gente readequa o A melhoria processo. contínua, né. Exatamente. E isso torna uma cultura, um ambiente que não se acomoda, né. Exato. Ela está o tempo todo incomodada, vamos dizer assim, ou revisando o padrão, fazendo melhorias. A gente precisa de pessoas abertas a isso. É interessante que aqui na Gomes de Matos, a gente quando eu cheguei, a gente tinha cerca de 10 valores estabelecidos, né. E a partir de uma viagem, o conhecimento, a qualificação que os nossos sócios de capital fizeram na época, né, no G4, eles voltaram com uma provocação muito Uhum. forte. Os valores eles são inegociáveis. Exato. Então o que eu tenho que ter aqui é o que realmente eu não abro mão. Será que desses 10 eu não abro mão ou são norteadores? Então a gente tem o DNA Gomes de Matos, que são os nossos norteadores, e a gente fez uma revisão e tem 6 valores que são inegociáveis, né. Então desde o processo de atração, a gente já faz na convocação de LinkedIn tudo, a gente já encaminha um e-book para esse candidato, para ele entender o que somos, o que temos, o que buscamos, quais são os nossos valores. Ele vem para a entrevista depois do fit, né, da avaliação do fit cultural,
que ele é online, né, através de uma plataforma de recrutamento, mas ele não é excludente, ele é Sim. classificatório, porque também a gente tem toda a questão da diversidade, né. Se Uhum. eu só buscar iguais, 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 eu perco esse outro lado da Que é diversidade, riquíssimo, né. que é É o riquíssimo pensar e diferente, ao ser que diferente, ao viver diferente. e que é fundamental para a inovação, Exato. né, porque senão, se eu tenho todo mundo com o mesmo viés, com uma visão do mesmo Só ponto sai de a mesma vista, coisa, né, só Lígia? sai a mesma coisa. E às vezes é interessante, alguém com outro ponto de vista vem e: "Poxa, a gente não tinha É. pensado nisso", né. Então desde o momento de atração a gente faz esse movimento. E aí também toda a nossa integração, né, ela trabalha muito os valores, a gente também tem um fundador que está aqui nos corredores, né, e que fala e que conhece e que sabe o nome de cada um e que conversa, e aí eu acho que é a grande preciosidade para a área de gente e Sim, gestão, porque eles são os embaixadores os maiores maiores. desses É. valores e dessa cultura, né. Como é que lá dentro da ABS vocês fazem essa integração, esse aculturamento? Porque a gente pega a diversidade também, né, Sim. mas tem que ter um DNA que rege todos os negócios. Hoje os teus Me fala um pouquinho, assim, dá a dica pra gente, né, como é que tá essa estruturação, essa organização da área de gente e como é que tu desdobra, cumpre esse desafio? A gente vive uma semelhança, né, porque o fundador presente, ele faz toda a diferença, né. Essa questão das portas abertas. Um novo colaborador, às vezes, chega e fala assim: "Mas eu posso entrar aqui e falar com o doutor Beto?" Doutor Beto passa e fala com todo mundo, ele está aqui todo dia, né. Então, às vezes, a gente sente esse espanto, porque vem de um modelo que isso não é praticado, né. E na Bespal o doutor Beto conhece todo mundo. Ele passa ali na plataforma do 13º andar, ali na conexão que tem mais gente, e ele bate aqui no ombro e diz: "Bom dia, me fala um pouco sobre esse projeto que você está desenvolvendo, né, quais são as diretrizes da semana?". E isso é comum, então isso faz toda a diferença, né. Entendi. E a questão de trabalhar os valores, Lígia, principalmente numa integração, no acolhimento, como a gente chama, é muito importante. Obviamente, desde o processo de captação, a gente já tem um olhar diferenciado enquanto RH para esse ponto, mas no momento do acolhimento, não é só o RH que faz isso, né. É o líder imediato, é a própria equipe. A equipe já participou junto com o líder do processo de seleção, a gente já faz o processo de seleção trazendo a equipe para dentro do quadro, né. Mas, o momento do acolhimento ele é muito importante, justamente para validar aquele discurso que foi feito ali inicialmente na hora da seleção, né. Eh, e não tem segredo, é viver o dia a dia, tá. A cultura, ela se cultiva, o nome já diz, cultura, ela se cultiva. A cultura, ela não é discurso, ela é prática, né. A cultura é aquilo que a empresa permite, né, não é o que está escrito no quadro, é o que a empresa permite. Então quando você vive isso no dia a dia, a gente desmistifica, tá. Dentro do recurso humanos, eu tenho um atendimento que ele é expandido para todas as empresas, né. Eu tenho um BP na área, no segmento financeiro, e eu tenho uma equipe generalista que atende também os CNPJs de obra. Lá na obra eu tenho uma pessoa de RH e DP, tá, que replica, faz os processos de captação da operação, né, todo o processo de pré-admissão, os treinamentos iniciais, já tudo alinhado com o escritório. A gente tem um modelo que tem a mesma base, mas a linguagem para o canteiro de obra é diferente da linguagem que é praticada no escritório, Sim. né. E aí a gente tem uma questão de estar presente nessa disseminação dessa cultura. Então, por exemplo, o meu calendário social, ele é contemplado no ano inteiro, e o que eu pratico no escritório, eu pratico na obra, fazendo, obviamente, algumas adequações, principalmente por questões de custo da obra, né, ou até o tempo, porque o tempo na obra Tempo é disponível para é muito apertado, então a gente tem que fazer algumas adequações. Mas, eu tive, por exemplo, agora a comemoração dos 18 anos da BSPA, e o nosso servente recebeu o mesmo bolo
que o nosso analista do escritório recebeu para levar para casa e comemorar com a família, né, os 18 anos da empresa que ele trabalha. Então a gente mantém esse alinhamento. E esses símbolos são tão importantes, Isso. né. Faz a diferença, a gente vê a repercussão no olhar, né, da igualdade, a sua contribuição, ela é referenciada tanto quanto a da pessoa do escritório e isso passa uma mensagem muito É. forte, né. E uma mensagem, que também marca é que o RH ele precisa viver a operação, tá. Então, a gente trabalha para a operação, Uhum. né. A gente precisa ter isso em mente para oportunizar esse crescimento organizacional, tá. Então, assim, o que a gente pode fazer para descomplicar a operação é nosso papel. Antigamente, na construção civil, a gente recebia os currículos, né, indústria Sim. tinha muito isso, "Deixe seu currículo aqui", aí o pessoal passado deixava o currículo, né, e a gente vai acompanhando essa mudança. Hoje, a gente faz toda a admissão online, né, e aí a gente pensou há alguns anos atrás: "Será que o nosso servente ele vai conseguir fazer um onboard dentro da plataforma, né, informatizada? Ele vai conseguir fazer o upload dos documentos, o upload do ASO?" E a gente disse: "Vamos tentar, vamos oportunizar isso". Então, num primeiro momento, a gente tinha, uma equipe que ficava de plantão, né, que eram os multiplicadores, para fazer essa etapa do processo, que poderia parecer um pouco difícil para esses cargos mais operacionais. E hoje as coisas fluem tão rápido, né, fluem tão bem que a gente diz: "Olha, não precisa mais pegar papel". A gente digitalizava tudo, Lígia, né. Acredito. E agora, no momento em que o próprio candidato Já faz o traz. upload, já vem para dentro do sistema que a gente utiliza, já está dentro da folha, né. Então, assim, são esses tipos de processo que acabam, nos colocando numa posição de estratégia. Uhum. E aí, falando um pouquinho desse desafio, né, da estratégia, da maturidade da organização, uma das coisas que você também que está aí nos assistindo pode medir e pode ver gratuitamente é qual é o nível de maturidade da sua organização. Aqui tem um QR Code que você pode clicar gratuitamente e vai poder responder algumas questões baseado na realidade da sua empresa e, através disso, receber um relatório sobre o diagnóstico e o nível de maturidade organizacional do teu negócio. A partir disso, você vai poder saber pensar melhor estratégias e ações para desenvolvê-lo. E aí, Roberta, voltando um pouquinho para o que a gente estava conversando, e lá no início você falou, né, eu tenho um campo muito, fértil, eu tenho um fundador atuante, visionário, e eu conto também com a ajuda da Gomes de Matos, né. Fala um pouquinho aqui para a gente quais são as frentes que a Gomes de Matos já colaborou com a ABS e qual foi o resultado ou o suporte que tu viu que fez diferença realmente na realidade, né? Desde a tua chegada, inclusive, porque a sua chegada fala um pouquinho, como é que tu chegou até a ABS? É, é muito interessante, né, porque o Guilherme Pequeno, ele representa muito bem esses valores da Gomes de Matos dentro da BSPA, né, então todo esse compromisso e essa entrega, ele vive ali no dia a dia com a gente, né. E eu fui convidada, né, a ocupar, né, essa vaga de gestão na BSPA através do Guilherme, né. O Guilherme me ligou, a gente conversou e ele falou: "Roberta, eu quero marcar para você conversar com o doutor Beto, pode ser ainda hoje?" No ritmo dele, né, aquele ritmo É dele. agora, né. E aí eu fui conversar com o doutor Beto e deu tudo certo. Então o Guilherme com certeza foi ali um interlocutor muito importante nessa história, nesse O processo da Guilherme, minha ele vida. tá como conselheiro, né, Isso. do BS há muitos anos, acho Uhum. que nem sei dizer quantos Acho que anos, desde a né. fundação, Da né. fundação, então ele faz esse papel representando a Gomes de Matos Isso. lá como conselheiro, né. Isso. E o desenho anual, ele começa no desenho do alinhamento estratégico, no planejamento estratégico daquele ano, que tem um desdobramento para os anos seguintes, né. E é naquele momento a gente tem uma cúpula pensando junto, né, o Guilherme ele faz toda a facilitação desse momento, e aí dali a gente desenha, né, todas as diretrizes, os nossos OKRs, né, as nossas metas, os nossos projetos prioritários,
né. Os diagnósticos que a gente vai fazer enquanto RH, a gente tem uma responsabilidade muito grande de desenvolver os diagnósticos organizacionais, ficam na minha gestão, e aí eu estou falando de clima, estou falando de desempenho, dentre outros. E aí o Guilherme todo mês acompanha esse desdobramento, né, em reuniões que a gente chama de RMR, que são as reuniões mensais de resultado. E aí ali a gente vai corrigindo essa rota, a gente vai, trazendo novas estratégias se for necessário, tá, e compartilhando isso, né, com essas figuras de poder, para que essa estratégia ela consiga em seguida descer, Ser de né. todos, né, e não Isso, ficar só na cúpula, você isso. tem que conseguir disseminar isso e tornar realidade. Dentro da área de pessoas, também tem algumas frentes e maiores desafios agora para esse ano, né, acontecendo. Quais são eles? Isso, eu tô também com o Arthur Lídio, né, da Gomes de Matos, junto com a equipe maravilhosa, o Márcio e a Paloma, que eles estão desenvolvendo com a gente 2 grandes projetos, que é a política de, participação nos resultados. É um desenho bem, personalizado que a gente está fazendo para a BSPA, e aí esse desenho ele vai descer para todos os níveis, tá, da cadeia, e temos, também a reestruturação do nosso plano de cargos e salários. E aí isso nasce, desde um processo interno de investigação, de avaliação desse quadro, dessa descrição de cargos que a gente tem interna, né, de pesquisa salarial de mercado, que é outro ponto muito importante. Então a Gomes de Matos ela expande essa nossa visão, ela dá abrangência e traz, enquanto consultoria, né, essas informações para que a gente tome as decisões mais acertadas. Eh, então, essa presença da Gomes de Matos e esses projetos específicos, eles são base para essa estrutura e para esse crescimento que a gente tanto fala. E hoje a gente fala muito de cultura, né, mas, a remuneração, a forma como você recompensa, né, os trabalhos, as entregas, ele é um fortalecedor e um reforçador. Tanto quanto a gente falou, né, desenvolvimento de liderança é um pilar, é um código da gestão para poder fazer as coisas funcionarem, né. A Uhum. estruturação da remuneração também é algo estratégico, né, Sem dúvida. tem que se conversar com os principais objetivos Uhum. do negócio, daquele momento do Uhum, negócio uhum. também. Eu tenho, Lígia, um turnover baixíssimo na BSPA, tá. Pensando na inteligência no escritório, né, é um turnover que ele não chega a 2%, tá, mês, então assim, é um turnover bem baixo. A marca ela é muito empregadora, né, então tem muita gente que fala assim: "Olha, eu fico aqui no LinkedIn esperando abrir uma vaga na área tal, mas não tem, né, eu tô quase mudando de área de carreira para entrar em outra Para fazer a área". É. transição para conseguir entrar. Obviamente na operação é diferente, né, a gente está tendo uma escassez de mão de obra na construção civil. A construção civil ela é regida por uma convenção coletiva e já tem lá, né, os valores de remuneração muito bem definidos, né, pela categoria. E aí o que a gente, fizer a mais ela acaba sendo uma atração, né, e, como consequência, uma retenção para esses colaboradores. Então esse cuidado que a gente tem no canteiro, né, com relação à segurança e à saúde do trabalhador, né, essa escuta diferenciada, esses programas de desenvolvimento, a gente tem muita parceria com o Sinduscom, com o Senai, né, de formação para que esse servente ele possa crescer e virar, né, um pintor, virar um pedreiro, um eletricista de uma forma mais rápido. Trilhar uma carreira, Exato. né, que aí para a pessoa é uma profissionalização, a evolução, e para o negócio isso também é importante, Isso. porque frente à escassez de mão de obra a gente não consegue, então fazer esse desenvolvimento interno é uma das maiores visões, né, que a área de gente cultura, gente gestão ela Pode ter. tem. Exato. E é um grande desafio. Em alguns momentos a gente, como a tecnologia lá que você falou, né, do BS Steel. Existem coisas para inovação que você não vai Uhum, ter. E uhum. aí como é que dentro ou com essas instituições eu consigo fomentar isso para o negócio, né, de uma forma sustentável e que não faça a estratégia quebrar na hora da prática. Uhum. Acho que conhecer essas ferramentas, conversar com instituições de ensino, buscar,
instituições ou incentivos do governo também que possam funcionar para isso, é um papel que a gente, enquanto recursos humanos, precisa olhar, né, saber e conhecer. Não só dentro, não só o negócio, mas estar ligado também o que que a gente tem de ofertas para desenvolver. Que você foi Uhum. para universidade, né, como eu já fiz um movimento muito forte com o Senai, a gente trazia para dentro do negócio Exato. escolas, No turmas, canteiro de obra a gente faz muito isso. e aí isso dar condições de a estratégia virar Uhum. algo concreto, né. E, Roberta, dentro da prática, assim, da tua trajetória aí, mais de 25 anos de recursos humanos, se tu tivesse que me dizer qual foi o maior erro que a Roberta cometeu e aprendeu, né, dentro da gestão de pessoas? Essa pergunta é difícil, né. É difícil. Eh, a gente sempre busca acertar, mas obviamente os erros fazem parte, o recálculo da rota sempre faz parte, né, Lígia. Sem dúvida, assim, o maior desafio para a gente que atua com gente, é é uma desconexão de valores, né, um desalinhamento de valores quando envolve pessoas, né, como a gente já falou lá atrás, a questão desse desalinhamento, eu acho que o impacto, ele nunca é individual, o impacto ele é coletivo, né. Então tudo que envolve pessoas, eh, é mais cauteloso, assim, de a gente tem que tomar mais cuidado, né. Eu não sei te falar exatamente, assim, um erro, sabe, Lígia, mas eu passei por um O que você faria diferente, né, é, assim, se eu soubesse", como diz e o livro, assim, se eu soubesse. eu passei por um grande desafio profissional, no início da pandemia, porque eu estava na hotelaria, e a hotelaria foi um segmento muito impactado. Eu já estava quase 7 anos na hotelaria, fazendo a gestão de gente de um hotel de luxo aqui em Fortaleza, que tinha, 80% dos colaboradores, com um tempo de casa de mais de 15 anos. Eram colaboradores que tinham vindo da fundação do hotel, né. E no momento da pandemia, a gente precisou tomar uma decisão, né, que era honrar com todas as rescisões, que era uma rescisão milionária, uma folha milionária, mas que pelos valores que a gente vivia, né, a gente sem saber o dia da manhã na hotelaria. Quanto tempo isso durava, Exato. né, e tudo. A gente teve que fazer um downsizing que foi muito marcante, porque a gente já estava em casa, né, fizemos toda aquelas tratativas das MPs, né, primeiro deu férias para todo mundo, depois foi o tempo que o governo estabeleceu as medidas provisórias, né, de diminuição de carga horária, né, de afastamento, e aí a gente foi tentando fazer aquele jogo e montar, e aí chegou no momento que a gente disse assim: "A gente vai precisar desligar", né, e eu desliguei 60% do quadro. 60%. E naquele tempo a gente não conseguia nem se deslocar de casa para o trabalho, estava aquele, lockdown, né, então a gente não conseguia se deslocar. E aí essa decisão foi muito difícil. E aí por meio de videochamada, que hoje é muito simples para a gente, mas naquele tempo não era, né, a gente ainda tinha que correr e conhecer um pouco mais das ferramentas. Eu precisei fazer um alinhamento com toda a média liderança, para que eles conseguissem fazer isso. Eh Tentei ser muito presente, né, mas nesse momento a gente teve alguns erros e alguns acertos, Uhum. né, a gente não conseguiu, obviamente até pela questão emocional que a gente vivia, Todo mundo tá é, passando, né. parar e falar assim: "Ah, eu fiz 100% do que eu poderia fazer", né. Uhum. Então eu acho que aquele momento foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, né, e aí de repente eu faria algumas coisas diferente, se eu parar para fazer ali reviver aquele momento, com certeza eu faria algumas coisas diferentes. E dentro do que tu tem de prática de liderança, Roberta, assim, o que que para você é intolerável, né, o que que a Roberta não tolera em um time, em uma gestão? É a incoerência, né, a incoerência da liderança. Então assim, aquele líder que ele faz diferente do que está combinado, do que Uhum. está acreditado,
né, do que está desenhado, do que a gente tem como visão, eh, para mim é algo que é uma Inadmissível. desconstrução dessa cultura, Uhum. né, de grupo. Então, é o líder detrator, né. O líder detrator, ele tem um poder muito grande de desconstruir, né, de acabar com tudo. E é um custo invisível, né, Exato. porque muitas vezes esse líder detrator ou até qualquer pessoa do time, não necessariamente liderança, é porque liderança ele tem mais poder, né, mas uma pessoa do time que é detratora da cultura, detratora dos valores, ela tem um custo invisível que é inimaginável. E aí muitas vezes essa pessoa é a que mais vende, a que mais entrega, objetivamente falando, né, e vem aquele dilema do é comum, não sei se tu já passou por algum momento, assim, quem mais performava enquanto entrega, também é a pessoa que comportamentalmente ou que no relacionamento é um problema, né, para a gestão. Tu já se deparou com esses dilemas dentro da organização? Já, com certeza. Eu sempre falo que o grande gap, que é um gap contínuo e que a gente vive, assim, na nossa história de gestão de pessoas, é esse gap de formação de liderança, né, de alinhamento, de aculturamento. Obviamente, a gente, enquanto RH, precisa antecipar para que a gente não chegue a viver um líder detrator, né, o extremo. Mas esse caminho, ele é um caminho que precisa de muita presença. Uhum. E aí o que fazer, né? Dentro da nossa cultura aqui na Gomes de Matos, né, até o Eduardo Gomes de Matos, ele fala muito assim: "Nesse sentido, a minha tolerância é zero, né, você pode entregar, você pode fazer, mas se é detrator de cultura, a nossa tolerância tem que ser o demita rápido", né. E outra máxima também que a gente sempre traz é: "Ninguém deve sair daqui sem saber por que está Uhum, saindo", uhum. né, uma prática que é orientadora tanto para a gestão de pessoas, quanto para cada liderança, né. Se você percebe que tem alguém sendo detrator, eu tenho que conversar, eu tenho que dar Sinalizar feedback. antes, né, aquela história que a gente estava conversando ali nos bastidores, né, essa questão do sinalizar, né, a gente tem um papel muito grande enquanto empresa, enquanto RH, de sinalizar para essas pessoas, para esses líderes ou até mesmo para a operação, né, o que que a empresa permite, o que é que a empresa espera, né, porque aí ninguém é pego de surpresa, né, Lígia? Sim, aquilo que Né. está posto de forma transparente, né, lógico, eu vou tentar modelar meu comportamento, me adequar se eu tenho interesse em continuar, né, ou se é algo que é tão divergente dos meus valores, eu vou entender que ali não me cabe, né. Então ter uma cultura forte, ela também, ela expurga, né, essas pessoas que não têm coerência com aquilo que a gente acredita, preza, valida, né. Então uma das máximas aqui é de você pode dar muito resultado concreto, mas se você gera esse prejuízo com valores, com Uhum. relacionamento, é algo que a gente não pode tolerar, Sim, né. sim. Alguém remando contra de certa forma. E aí, dentro da nossa realidade também de guardião de cultura, a gente tem algumas práticas para isso, né. A gente, por exemplo, mensalmente, todos os sócios de capital, eles se reúnem e discutem, né, a percepção, a avaliação de competência e a classificação enquanto pessoa certa no lugar Uhum. certo aqui. A gente passa por cada uma das pessoas que trabalha na consultoria. Dentro dos rituais de que você pratica ou que você já praticou nesses 25 anos, como é que tu vê um ritual para garantir isso, as pessoas certas no lugar certo, na tua experiência? Os diagnósticos, um deles é os diagnósticos organizacionais, eles servem muito de base para esse pensamento, né. A gente falou muito de clima, né, até agora, mas as avaliações de desempenho, elas precisam ser praticadas e não só ser feitas, Sim, né. sim. Justamente para que a gente faça esse jogo de xadrez, justamente para que a gente identifique quem são os próximos, quem são as segundas pessoas desses líderes, né, quem são as pessoas que a gente verdadeiramente quer investir nesse momento, as pessoas que estão mais alinhada com essa estratégia de crescimento, porque tem as pessoas que estão na frente e as pessoas que estão na base, né. Então qual é o olhar que a empresa vai dar para esse time que está na frente,
né. Onde é que eu consigo aproveitar esse time está no lugar certo, né, eu consigo trazer e deslocar esse time para montar um novo negócio, e na Bespar a gente tem isso muito claro, né. Falando das empresas como um todo, né, a gente tem uma executiva da Bespar Finanças que assumiu, foi deslocada e assumiu como CEO da ABS Cash, por exemplo, né. Então a gente tem esse jogo de xadrez, que para a gente é muito importante, porque a pessoa não é do negócio, a pessoa é nossa, né. Sim. E aí, no momento em que ela tem o entendimento desse macrosistema, e que ela vive esse macrosistema, fica mais fácil Tem a da gente fazer polivalência, né. isso. A gente faz a avaliação de desempenho através de uma plataforma que a Gomes de Matos também utiliza, que é a Impulsiap. FIAP, usamos, ajuda Muito. muito. A gente tem os PDIs dentro da própria plataforma, a gente tem um processo de comunicação muito próximo com a liderança dentro da plataforma, a gente utiliza também os ciclos de pesquisa de clima dentro da plataforma da Impulsiap, né. Então, já temos o fit cultural, que é justamente a integração dos valores dentro dessas pesquisas dentro da plataforma. Agora a gente está desenvolvendo acompanhamento, do psicossocial dentro da plataforma também, Ai, vocês né. inseriram lá no Isso, e tem na própria plataforma também, no Impulsiap, ele tem avaliação de período de experiência, que exato, a gente usa também, né, exato. que aí fica a jornada dessa pessoa toda Isso, acompanhado e você consegue ir enxergando, né, isso. promoção, feedback. E uma coisa muito importante, Lígia, é que esse material, ele não deve ficar acessível só para o RH. Hoje em dia, a gente ainda encontra muitas empresas e que o RH diz: "Não, isso aqui é meu campo, eu seguro essa informação". E isso pode ser um ponto de alerta, porque isso tem que estar acessível para a Pra liderança, né. liderança. É a liderança que vai tomar a decisão com seu apoio, Uhum. né. E eu acho que isso é um RH estratégico, né, é você entender que a informação não é para a área de recursos humanos, ao contrário, né, a informação, aquilo tudo que a gente trabalha, que a gente levanta, é insumo para a atuação da liderança, é ele que no dia a dia vai conseguir fazer a diferença, desde o treinar, desde dar o feedback, desde sinalizar qual é o próximo passo da carreira, ou não, né, sinalizar: "Olha, esse comportamento não é tolerado aqui", se repetindo ou não invertendo, o próximo ato é um Exato. desligamento, né. Então, assim, a gente também entender que o nosso papel enquanto recursos humanos estratégicos é suportar e dar condições para esse líder atuar, né. E eu queria, Lígia, para finalizar, dar um recado para quem está aqui participando, né, desse momento com a gente, Eu já aproveite. de que, as pessoas elas estão no centro de qualquer modelo de gestão sustentável. Então atente-se para isso, né. Olhe para as pessoas, porque as pessoas é que fazem esse modelo rodar. Perfeito, é isso mesmo. E aí, como a gente começou nossa conversa, né, muitas vezes eu tenho uma empresa que cresce, que expande e que de repente trava. E muitas vezes, ou quase que todas, a gente não conseguiu organizar as Uhum. pessoas, né, cresceu e não conseguiu pensar em quem eu quero, qual é o perfil de pessoas que eu quero, qual é a cultura que eu prezo e que eu dissemino. Então, crescer sem ter esse trabalho de gestão de pessoas é um risco enorme para uma trava lá na frente. E aí, se você precisa de ajuda para isso, de novo, tem esse diagnóstico que você pode fazer gratuitamente. Ele vai trazer um retrato do nível de maturidade da sua organização e depois disso você pode entrar em contato conosco, que na Gomes de Matos a gente tem muita ferramenta, muita metodologia para lhe ajudar em diversas frentes. Avaliação de desempenho, processos de, cargos e salários, estruturação e implantação de recursos humanos, pesquisa de clima, enfim, muita coisa para fazer a diferença e suportar o seu negócio. Roberta, mais uma vez, muitíssimo obrigada, foi um prazer ter você aqui, uma mulher forte, mãe de 2, né, que eu acho que isso tem que estar no currículo, tanto de mulher quanto de homem, mas assim, ser mãe dá um boom de transformação e desenvolvimento para a gente, né, enquanto competência. Mãe de 2, mulher maravilhosa,
e super competente. Para a gente é um prazer ter você como amiga, como parceira, como cliente e eu especialmente, né, ter você aqui nesse episódio do Código da Gestão. Obrigada, Lígia, conte sempre comigo. Obrigada.